Hola, como no domino muy bien la lengua, yo voy a intentar hablar lo mejor que puedo para que ustedes me entiendan, ¿sí? Esta presentación es una síntesis del estudio historiográfico que condució a desconstrucción de la inferencia naufragio a Rábida. Demuestra bien cómo se partió para un proyecto de registro. Se ha percibido que el estudio y correlación destrozo-navío acabó, en la verdad, en un destrozo desconocido. Sin embargo, teniendo en cuenta que en este momento están a decorrer los trabajos de campo del destrozo, Carcavelos 5, es posible que surjan nuevos datos a esta problemática en un naufragio de Ponta de Rana. Así, este relatorio procura dar noticia del proyecto de este estudio. A través de la iniciativa de PROCASC, de Proyecto Carta Arqueológica Subacuática de Cascais, fueron identificados durante la campaña arqueológica de 2011 los destrozos de un navío a cerca de 8 metros de profundidad, depositados en una zona mixta de roca y arena durante la prospección que era destinada a identificación y geolocalización de elementos arqueológicos en la zona de la playa de Carcavelos, en el contexto de esta carta arqueológica subacuática. El navío se presenta fracturado en pelo menos dos partes, constituyendo dos grandes núcleos. En la zona del pecio, de esos uno a sur, es la zona de timón. Era la otra a norte, la estructura correspondiente, por tanto, a la estructura principal del navío. Los destrozos se extienden por 6 metros en alrededor. Para esta investigación partióse de una idea preconcebida por la tradición oral de que este navío de pesca a vapor a Rábida tería naufragado en Ponta de Rana, siendo apuntado como elevada probabilidad que estos destrozos, pela su localización y características, analizadas de modo muy preliminar, correspondiese a la Rábida. Avanzóse entonces para este estudio, de modo a intentar aproximar estos destrozos a este navío. A partir de la pesquisa documental efectuada, fue posible identificar que el King Edward, posterior a Rábida, en Portugal, era un navío inglés de pesca a vapor, construído en 1902 pela Smith Docks Company Limitada em North Shields, sob a inspeção especial da Lloyd's. Sabe-se ainda que o seu astillero produziu navios semelhantes, facto comprovado pela existência de um gemelo do King Edward, chamado a Queen Alexandra, também ele descrito em Lloyd's. O seu gemelo fora vendido a Portugal pela mesma altura que ele, aparecendo uma última vez nos registros da Lloyd's por volta de 1917-1918. Com um proprietário escocês que pescava sobretudo em Aberdeen, até deixar de aparecer, possivelmente ter se perdido durante a guerra. O King Edward, na sua primeira fase de vida, teve como proprietários The Dodds Steam Fishing Company Aberdeen. Consta ainda do registro que o navio possuía cerca de 280 toneladas e contava com 113 pés de comprimento. O King Edward e o seu gemelo Queen Alexandra fueron construidos en los inicios del siglo XX y, por tanto, son posteriores a las mudanzas ocurridas por la sustitución del hierro pelo acero en la construcción naval. De facto, o acero, con una porcentaje comedida de carbono, tenía mayor calidad para el efecto y con la descubierta del convertidor de Bessemer, por Sir Henry Bessemer, también atingió mejores precios, ya que este proceso permitía la producción en gran cantidad del acero. A máquina a vapor de tripla expansión do King Edward tenía cerca de 400 caballos a vapor y fue concebida tal como que esteve presente en su navío gemelo, Queen Alexandra, por McCall and Pollock from Sunderland. No hay mucha información disponible sobre el fabricante porque la empresa cerró en 1935. Era alimentado por una caldera do tipo Scotch Boiler con cerca de 180 libras de presión de servicio. Posteriormente, o navio foi então adquirido por Portugal em 1910. Já com o nome A Rábida, navegou em território nacional e pertenceu hasta a data de seu encalhe, em 1914, à empresa de pescarias limitada situada em Porto. Em 1911, há registro de entrada e saída para o Mar Alto del navio A Rábida do Porto,
com sua mercadoria de pescado. Possivelmente a sua rota iniciava-se no norte e terminava em Lisboa. Este foi vistoriado pela primeira vez em Portugal em junho de 1911 em Lisboa, sendo que esta inspeção se terá repetido periodicamente. Em 1912-1913, ter-se realizado a segunda inspeção em Portugal, fazendo um total de 11 desde a sua construção até a data. Foi classificado como adequado para a navegação oceânica, considerando-se a sua construção de acordo com as especificações estándares de qualidade de Lloyd's. Em 1914, dá-se então seu encalhe em Ponta de Rana, noticiado na altura quer pela Capitania do Porto de Lisboa, quer na revista Ilustração Portuguesa. Este acontecimento aumentou o equívoco, o erro da tradição oral portuguesa, na qual a Rábida teria naufragado no dia 21 de março de 1914, no seguimento do seu encalhe em Ponta de Rana, na praia da Junqueira, entre Carcavelos e a Parede. Por essa altura, o navio continha 13 tripulantes e estava a cargo do comandante mestre Manuel de Oliveira da Velha. Todos sobreviveram graças ao célebre resgate do patrão Luís Silva, também conhecido pelo espanhol. Este conseguiu levar a todos em segurança hasta Passo de Arcos no seu salva-vidas. A notícia da ocorrência de 23 de março indica ainda que 2 dias decorridos sobre o encalhe do vapor A Rábida, o navio não mudou de posição, conservando-se com a proa para norte. Efectivamente, as poucas imagens que registraram o momento nunca demonstram um navio naufragado ou em situação de naufragar, apenas encalhado. Nesse ano, deixa de aparecer nos registros da Lloyd's. O navio é então vendido em asta pública por um dos proprietários em 1915. Ainda nesse mesmo ano, é recuperado e adquirido em asta pública pela empresa Sociedade de Pescarias A Rábida Limitada. Foi então feita uma vistoria completa ao navio, apresentando seu inventário do que continha e do que era necessário reparar. Os documentos consultados no Arquivo Histórico da Marinha deram-nos informações preciosas sobre a máquina a vapor, como referi anteriormente, mas também no que diz respeito ao seu equipamento de pesca de arrasto a bordo. Sabe-se, por exemplo, que possuía um guincho a vapor para auxílio da entrada e saída das redes de captura de pescado. Continha também a função do tratamento do pescado e de o manter fresco e a uma temperatura que o preservasse o máximo de tempo possível. Este facto é visível na informação que descreve o navio a quando a vistoria efetuada em 1915 no inventário para determinar quais as reparações necessárias para o funcionamento. Face ao exposto, foi possível traçar um ciclo de vida a La Rábida, passando por várias fases, mas também por vários nomes: King Edward, A Rábida, mais tarde exportador, Santa Bárbara e Santa Bárbara I, hasta 1954, o que comprovou o equívoco provido da tradição oral do seu suposto naufrágio a quando o encalhe de 1914. Esta conclusão desconstruída levou-nos novamente ao ponto de partida. Esta no entanto, esta investigação revelou-se crucial no âmbito da passagem do King Edward por Portugal, ampliando assim o nosso conhecimento sobre um navio que podemos muito, na linha de Julio Verne, apelidar de fábrica móvel, já que para além de nele se apanhar, tratar e transportar o pescado, possuía toda a mão de obra especializada necessária, a maquinaria, máquina a vapor, caldeiras, equipamento de pesca e instalações necessárias para o efeito, pelo menos enquanto a Rábida. Mas, se por um lado esta investigação se confirmou como um importante contributo na temática da passagem do King Edward por Portugal, por outro leva-nos a outra questão bastante mais problemática. Então, que preço é aquele que está em Ponta de Rana e que se conhece na tradição oral e na historiografia tradicional como a Rábida? Apesar da tradição oral apontar para que este se trate efetivamente de um navio a vapor A Rábida, face às novas descobertas bem fundamentadas, essa hipótese foi descartada. A próxima fase da investigação que estamos a ultimar pretende isolar e analisar os outros potenciais naufrágios ocorridos no local. O trabalho futuro centrar-se-á na arqueografia do destroço e na análise das suas estruturas
identificação das correspondências técnicas e tecnológicas e, com isso, tentar-se a caracterizar um navio do ponto de vista construtivo e tecnológico e daí partir para a tentativa de determinação de um intervalo cronológico possível. Por último, alerto para o mais recente problema deste estudo. Após alguns mergulhos no local, nós percebemos que aparentemente não existem evidências materiais da casa das máquinas, ou seja, do motor, ainda que os fire tubes da caldeira estejam a descoberto. Ora, isso poderá indiciar que o destroço possa, a dada altura, ter sido alvo de atividade de salvados, o que é perfeitamente consistente derivado à baixa profundidade a que se encontram os destroços, proporcionando acessibilidade adequada para os trabalhos apenas condicionados pelo estado do mar. Longe de obtermos as respostas para as perguntas que buscamos inicialmente, na verdade, a complexidade desta temática nos leva a levantar cada vez mais questões conforme o avanço dos trabalhos e da investigação, o que, de certa forma, se assume como um desafio interessante e absolutamente indispensável dentro da arqueologia industrial. Gracias.